Você se lembra como era gostoso beber a água fresquinha no filtro de barro da sua avó? O mundo mudou, mas os filtros de barro continuam sendo amados pelos brasileiros. E a Aqualive sabe disso. Conheça o Aqualive Terracota. Desenvolvido através da união entre o clássico e tradicional filtro de barro com a mais avançada tecnologia de tratamento de água da Aqualive, o Terracota possui um design vintage que combina perfeitamente com todas as decorações. Este purificador tem excelência em filtragem de maneira singular. No entanto, vai muito além disso. Ele transforma a água da torneira na água ideal para o seu corpo, rica em magnésio, alcalina, antioxidante, muito mais hidratante e livre de contaminantes. Graças à poderosa tecnologia exclusiva da Aqualive. Você merece a melhor água. Aqualive Terracota. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da quinta-feira. Toda quinta-feira estamos presentes no YouTube, trazendo convidados especiais, convidados que estão realmente conseguindo aqui prender a atenção, trazer bastante view, e os comentários que eu estou lendo estão muito positivos, as pessoas estão gostando demais dessa nossa segunda temporada. Lembrando que na quinta-feira é no YouTube, às 19 horas, subimos um vídeo aqui, mas toda segunda-feira no Spotify também você tem a disponibilidade de poder usar esse conteúdo para ir para o trabalho, se locomover, andar de ônibus, pegar um trem no carro, botar o fonezinho de ouvido e consumir conteúdo de qualidade. Quero agradecer imensamente você, nosso espectador, nosso seguidor, por estar conosco nessa segunda temporada de vídeos e também por todos os comentários. Eu tenho lido tudo que vocês escrevem abaixo de cada vídeo que eu posto e percebi que eu estou dando sorte aqui, estou tendo o dedo bom para escolher as pessoas que eu trago para esses vídeos, para esse podcast. Aliás, eu estava tendo um dedo bom, né? Porque hoje, até discuti antes aqui, eu estava discutindo com o pessoal da produção. Eu acho que não tinha assunto, não tinha convidado, acabaram botando um povo aqui comigo para falar de um assunto que realmente não tem lógica, tá? Não tem lógica, porque a gente fala aqui sobre coisas polêmicas, sobre coisas comuns, né? E falaram, Samuel, você vai falar com o pessoal sobre água. Olha que papo, mas nada a ver, água. Uma coisa que as pessoas nem consomem. Por que eu vou falar sobre água se no meu consultório o paciente chega lá e na primeira anamnese que eu estou perguntando algumas coisas, como é que é a atividade física e tal, como é o teu consumo de água? E as pessoas falam, eu devo tomar uns 2, 3, até 4 litros por dia. Eu falo, olha que legal, cara, você toma bastante. Mas é água? Não, água mesmo eu quase não tomo. Eu tomo muito café, eu tomo muito chá, eu tomo suco, né? As pessoas, inclusive, acreditam que tudo isso é água, né? E quando a gente vai investigar, tem gente que não toma meio litro de água por dia. Então por que, Adriano, que você trouxe o povo para falar de água aqui comigo, cara? Vamos falar sobre refrigerante, que as pessoas consomem mais, suco de caixinha. Bom, brincadeiras à parte, eu tô até um pouco nervoso, por isso que eu tô dando uma disfarçada aqui, porque eu estou em frente a autoridades sobre água. Os caras que mais falam de água, que mais estudam água, e a gente vai ter aqui uma verdadeira aula sobre uma molécula tão pequena, né, H2O. E não é que tem como falar bastante sobre H2O? Então vamos lá. Dr. Júlio Bergman, eu vou falar assim, é quase o Cid Moreira. Não é. É o Sidney Rodrigues. Não, mas, vamos falar que é o Moreira aqui para dizer que a gente está trazendo um pessoal caro aqui, a gente está pagando bem aqui. Brinquei com ele, falei, é quase nome de apresentador de jornal nacional isso daqui. Bom, seguinte, temos então um médico que, não sei em que momento, depois vai contar para nós, escorregou, bateu a cabeça, eu acho, começou a querer estudar água, né? Que coisa louca estudar água. Foi mais ou menos isso mesmo. Quase como algo, assim, daquilo que a gente nunca imaginou que fosse fazer na vida. E alguma vez você imaginou que você ia, como médico, estudar água, né? Eu jamais imaginei que eu ia falar sobre água na vida. E na faculdade a gente não aprende nem sobre comida e nem sobre bebida.
E eu fiz cirurgia geral, ia fazer cirurgia plástica, aí tive uma hérnia de disco e acabei, não, vou fazer estética. Adorei estética. E aí nasceu meu filho e eu tenho um filho especial. E aí eu pensei, bom, eu quero saber mais sobre alimentação, quero saber mais sobre água. E decidi ir atrás, comecei a fazer cursos, comecei a estudar pós, e aí eu descobri que tinha uma água muito boa. Que a nossa dieta em si, ela é uma dieta, a dieta ocidental é uma dieta muito ácida. E aí eu comecei a estudar sobre PRAL, sobre como se acidifica, como os alimentos acidificam a urina e como essa acidose metabólica toda, ela traz prejuízos em termos de diabetes, obesidade, hipertensão. E aí eu entrei num mundo novo. E aí eu comecei a estudar água e... Você literalmente mergulhou. Mergulhei de cabeça, mergulhei de cabeça e vi que tinha água que era diferente, que tinha PRAL negativo, que ela poderia realmente alcalinizar a urina, né? E às vezes as pessoas confundem, acham que consumir um alimento ácido vai acidificar o sangue. Não, quem compensa isso é o rim. E os nossos próprios ossos, que quando a gente tem muita acidose, o nosso osso acaba desperdiçando muito cálcio. Então, com isso, eu acabei estudando água e descobri que tinha uma água no Brasil com PRAL negativo, com rica em magnésio, uma água alcalina de qualidade. Que é hoje, né? Até, aliás, vamos lá, comecei esse bate-papo aqui. Esqueci de falar, hoje esse nosso episódio aqui ele está sendo patrocinado pela Aqualive, que é a água que o pessoal da Aqualive já hidrata, vamos falar assim, hidrata todos os profissionais e pacientes da clínica da Lelast, tanto de Porto Alegre quanto de São Paulo, né? A clínica da Levita em São Paulo, da Lelast aqui, já hidrata há 8 anos, né? A água que a gente usa lá. Então eles falaram, pô, a gente queria participar desse podcast, falar um pouquinho de água. Mas por que não? Então, hoje a Aqualive botou um filtrinho aqui para a gente poder se hidratar durante a consulta e nós vamos... Durante o nosso bate-papo, eu estou ainda com acabei de sair do consultório. E então, hoje nós temos um médico, que é bom trazer um médico aqui para nós falar, né? E aí você vai ter a oportunidade de nos presentear e nos explicar o porquê que eu bebo essa água. E também temos aqui o cara, o responsável, assim, o cara que começou a fazer com que o Brasil... Porque não é porque agora você está morando nos Estados Unidos que... né? Vamos lá, você foi o fundador aqui, a pessoa que começou a apostar que um dia alguém iria se preocupar com a água, né? Porque ninguém se preocupava com água. Conta um pouquinho desse início aí para nós. Então, é o seguinte, né? Quanto eu estava fazendo uma correlação entre industrialização, PIB e água. A água não combina com o PIB. Quanto maior o PIB, pior é a água. Eu escuto muito falar na rua, doutor Júlio, assim, o pessoal fala assim, ó, lá na Suíça, as pessoas bebem água da torneira. Nos Estados Unidos, a gente não precisa de filtro. Pode tomar água da torneira? Pode, mas não deve, tá? Você vai numa fazenda que o PIB é baixo, a água é boa. Tu vai em Nova York, em Manhattan, que o PIB é altíssimo, a água é horrível. Nós estamos hoje servindo a população através... Por isso que o saneamento da cidade chama saneamento básico. Que é básico. O próprio nome, abre uma conta bancária básica, pega um cartão de crédito básico, compra um celular básico. Tu quer o quê? É básico, e dá água. Porque é o seguinte, né? Quem faz o serviço básico é o serviço público. Não tem como ele investir uma grana violenta quando 99% da água que ele trata é usado para fazer limpeza. Lavar prato, lavar calçado, lavar rua e tal. Aguar uma planta. Para beber 1%. Lavar o carro. Lavar o carro. Então não compensa. Então a população nunca pode esperar que o serviço público de saneamento, seja aqui na China, nos Estados Unidos, Nova York, entregue uma água de qualidade. Tá? Os maiores carcinogênicos que eu tenho encontrado, tá? Coquetéis, verdadeiros coquetéis. Aí a pessoa fala, pô, achei uma pílula agora aqui de um superalimento que vem do fígado de um tubarão que mora a 3.000 metros de profundidade. Aí ele compra aquela pílula, paga um horror naquilo. Aí ele toma com qual água? Ele toma junto com a água um composto que vai dar um tumor. Isso não tem sentido.
Então, como as pessoas, a indústria farmacêutica, a indústria da própria nutrição funcional, investiu muito no soluto, seja pílula, comprimido ou pó, todos eles precisam de água, aí vamos fazer alguma coisa pelo solvente, porque não tem ninguém fazendo nada pelo solvente. E só 30% de você, o resto é água. Quando você melhora a água que você bebe, você melhora a maior parte do seu corpo. E é engraçado, porque eu quero chamar a atenção aqui, porque é o seguinte, tudo que as pessoas compram, tá, não é pelo preço. O único item que eu vejo as pessoas comprar pelo preço ainda é a água. Tanto que o mercado se adaptou ao cliente. O cliente não tem demanda, então o pior frasco que existe no mercado é o frasco da água. Eu costumo dizer que nem shampoo a pessoa compra se viesse embalado no mesmo frasco da água que ele compra. O vinho tem que vir num vidro escuro. Com rolha cara. Não, pelo amor de Deus, você pega uma pessoa que entende de vinho, ele faz uma análise da garrafa e da rolha. Aí ele pede para acompanhar a água. E a água vem num frasco que ninguém usa aquilo. Então, e outra, né, você não é mais vinho, você é mais água. Né? O doutor tocou no assunto das pessoas misturarem água. Né? Chega no consultório, tu toma muita água? Toma, mas água e água e água. Não, água não, é porque o café é o chá, né? E a água é uma das únicas coisas que as pessoas costumam temperar. A cerveja ninguém tempera, o uísque ninguém tempera, o vinho ninguém tempera, aí pega a garrafa d'água, acha de colocar sal ou açúcar. Temperou a água, mudou o composto energético da água, e aí aquilo não vai ser mais água. Lógico, o corpo vai ter um trabalho danado para preparar aquilo para você, mas você vai ter um prejuízo. Então, nós assumimos, dentro do mercado, uma missão, tá? A gente quer deixar um legado, que é, primeiro de tudo, alertar. Se você prestar atenção na água e melhorar ela, você melhora a maior parte de você. A água é o STF que decide, em última instância, saúde ou doença. É o líquido que mais salva e o líquido que mais mata. É quem mais tira do hospital, é quem mais manda para o hospital. Se as pessoas não prestarem atenção na água, tem países que vão quebrar se ele não melhorar a água da população. Existe hoje um movimento na ONU, tá? São 17 diretrizes para melhorar a humanidade. O número 6 é água. E nós estamos hoje levando isso para o mundo inteiro. Foi uma surpresa grande quando eu cheguei nos Estados Unidos. A minha história começa em 1995, numa cidade pequena do interior do Paraná, chamada Jussara. Tem 3 Jussaras no Brasil, uma delas fica no Paraná, é dessa que eu estou falando, bem pequenininha. E eu era ajudante de cozinha do restaurante numa usina de álcool, e eu passei no concurso público para assumir a auxiliar administrativo do SAMAI. SAMAI é Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, vinculado à Fundação Nacional de Saúde na época, está lá até hoje. E aí eu comecei a entender o que era água para consumo humano. Me interessei pelo assunto, comecei a estudar, aí depois me ofereceram um filtro de água à base de carvão ativado. Eu fui estudar o carvão ativado, isso em 97, 98. Quando foi em 2003, aconteceu no mundo o mapeamento do genoma humano, nasceu a nutrição funcional. Hoje, dificilmente você vai na casa de uma pessoa que você não vê um ômega 3, você não vê um magnésio, um multivitamínico, tal, um whey protein que o pessoal toma, todo mundo sabe disso. E nasceu a nutrição funcional, que é aquela nutrição que faz mudança de expressão gênica para poder as pessoas verem melhor. Então, nós estamos aqui inaugurando no mundo a hidratação funcional. A Aqualive é uma empresa de tecnologia especializada em hidratação. Porque se você sobe o nível de hidratação da pessoa 10%, 15%, por exemplo, Estados Unidos, 50% da população está desidratada. Cronicamente. Aí você tem angina de peito, dor de cabeça, enxaqueca, unha fraca, queda de cabelo. Vai no médico, que é o médico normal, não é o pessoal que a gente está acostumado aqui, e ele não fala de água. Então, essa é a contribuição da Aqualive. A gente foi um pouquinho mais além do que simplesmente uma limpeza. Nós fizemos uma limpeza profunda na água, mas a gente foi mais além e mexemos em algumas características copiadas da natureza, de lugares onde o povo naturalmente vive mais e melhor. Tá? Então, nós perdemos esse contato, né? Porque, infelizmente, você não tem mais o olho d'água da mina lá do avô. E a gente quer hoje devolver para a população, oportunizar, democratizar o acesso a uma água que hoje é privilégio de poucos. Resumidamente, doutor, essa é a missão da Aqualive. Então, são 26 anos de estudos condensados, né, canalizados, para entregar o melhor copo de água possível de se beber hoje. E nós já andamos o mundo inteiro, país de primeiro mundo, ricos, pobres,
a gente ainda não encontrou ninguém falando ou fazendo o que a gente está fazendo. Então, eu até agradeço aqui a oportunidade de estar falando isso aqui, né? Porque a maioria das pessoas acho que nunca ouviu falar, né? Atrás de um copo de água tem muita história e é bom a gente prestar atenção. Mas eu acabei agora de entrar em depressão. Não, sabe quando fala uma coisa óbvia, mas só agora caiu a ficha? Porque ele falou assim, 70% de você não existe. É água. Água. Mas daí tem aquela outra que também, 90% de mim é bactéria, só 10% é célula, né? Tá aí o livro 10% humano. Então eu não existo. Sim. Tirando as bactérias e a água, não sobrou nada de mim aqui. Não sobrou nada. É uma verdade, Isso né? É verdade. Olha aí, e a gente se acha alguma Até coisa. essa bactéria boa aí, a maior parte do corpo dela também é água. É lógico, né? Ela é o subproduto da água. A bactéria ruim também vai ser água, Vai ser né? água também. A bactéria é tudo água. Mas, pô, que bacana. E sabe o que eu acho legal, esses convidados que eu trago? Aqui eu me surpreendo, porque assim, aprender todo dia a gente aprende, né? Todo dia com pessoas e tal. Mas eu não me surpreendo quando eu aprendo alguma coisa difícil. Não, eu não sei, então tá, alguém me ensinou alguma coisa difícil. Eu me surpreendo quando eu ouço coisas óbvias, como agora eu ouvi assim. Eu falei, caramba, tanta coisa óbvia que eu não tinha pensado, né? Como você falou, temperar a água, né? Pois é. O povo tempera. Você tempera a água, você acabou com a propriedade. Porque a água, ela é, para mim, isso aqui é uma energia materializada, ok? Que ela tem, não é à toa que a água é usada até nas religiões de todas as matizes. Se a água purifica até a alma, tem que prestar atenção na água. Tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa por trás. Então, e é o único líquido hoje negligenciado. Eu estava em Miami, numa reunião de empresários, tá? No Lead de Miami. Coisa bacana. E aí tinha uma água lá na mesa. Só que ela estava numa garrafinha de plástico. E aí me cutucaram, porque o pessoal fica cutucando o osso com vara curta. Falei o seguinte, don't get me started, não me inicia não, porque eu não paro mais de falar. Falei o seguinte, se ele tivesse servido vinho nessa garrafa aqui, todo mundo ia embora falando, poxa, o cara do evento ali, viu o que ele fez? Tem que alguém orientar ele. Ele colocou vinho na garrafa de plástico. O vinho tem que vir numa taça de cristal. Taça de cristal tu tem que tomar água. O melhor copo da tua casa é para tomar água. Tu pode tomar tudo que tu quiser na taça de cristal, mas por que tu não usa uma taça bacana para tomar água? Não pode servir de qualquer maneira, né? Então, a gente cunhou algumas frases de impacto para fazer o povo pensar. Se você escolhe o melhor alimento do mundo, o melhor suplemento do mundo, quando ele quebrar dentro do seu estômago, lá no seu sistema digestivo, a essência dele vai ser entregue por quem? Pela água. Então, você tem que prestar atenção na água. Porque quando tu bebe água errada, o Dr. Júlio estava falando, você vai ter que preparar essa água para usar. A gente vê pessoas comprando carro importado, só abastecem carro em posto com bandeira, com medo de colocar gasolina adulterada. Aí, enquanto o frentista enche o tanque da Ferrari, ele vai lá dentro e compra uma Coca-Cola para ele tomar. No tanque dele pode ser adulterado, porque isso aqui é gasolina. Se você temperar, você adultera. Então, enquanto tu não encher o teu tanque, tu não pode temperar. Porque esses 2 litros, que é a grosso modo, né? Existe uma conta para isso. Tu não dizer que a água tem hora para tomar, né? Tem quantidade, tem hora, tem receita para ela fazer efeito. Mas o teu tanque, tu tem que encher com água pura, de qualidade. Que aí a gente vai discutir aqui o que é uma água pura e o que é uma água de qualidade, né? Não, eu já vi que até o final aqui eu vou aprender demais. Doutor Júlio, o seguinte, o senhor falou para nós aqui que em algum determinado momento o senhor descobriu a propriedade da água. E é incrível a gente descobrir isso depois da faculdade, né? Muito incrível. Porque, assim, tem um médico de Brasília, chamado Dr. Ícaro. Lembro de uma palestra dele muito tempo atrás, uma daquelas coisas óbvias. Ele foi num congresso onde todo mundo estava trazendo artigo científico, coisa muito nova, assim. E a palestra dele foi ridícula, né, cara? Ele falou das coisas óbvias. E aquilo ali eu pensei, cara, todo o resto que eu vi nesse congresso, nada vai funcionar se essas coisas ridículas que ele falou aqui, que não é tão ridículo assim, né? Porque é o óbvio tem que ser dito. E eu vou prescrever um suplemento. Eu não prescrevo remédio, né? Eu prescrevo suplementos para o meu paciente. Aí eu prescrevo lá um colágeno em pó e ele vai tomar
com uma água cheia de acrilamida, né? Exato. Porque, então não tem muita lógica isso, né? Só que eu nunca pensei nisso, entendeu? Assim, no máximo, na pior das hipóteses, eu pensava na quantidade de água. Eu falava, tem que tomar água, né? Tá, mas que água? Entendeu? É igual eu falar assim, tem que fazer exercício. Mas o cara tem uma hérnia lombar, eu tenho tipo, qual exercício ele pode, né? Porque é muito óbvio, é muito fácil tu dar informação. Igual o meu avô, por exemplo, que amputou as 2 pernas, ele foi vítima dessa informação rasa, assim, ele ia no endócrino, e o endócrino falava, seu Egídio, o senhor tem que parar de comer açúcar. Ele parava, ele não comia açúcar, mas ele comia massa, pão. Por quê? Porque o óbvio, né? Não é tão óbvio assim, né? Então você descobriu um pouquinho tarde, mas aí, pelo que eu entendi, veio para ficar. Hoje você fala disso com os teus pacientes? Sim, com certeza. E tem coisas óbvias, por exemplo, a água que vem da torneira, ela tá cheia de gás cloro e precisa ser filtrado. E tu passar um carvão ativado numa água, tu limpa, ela tá cheia de impurezas, né? Então, um copo d'água, ela tem que estar pelo menos uma água limpa, né? E além de ser limpa e além de ter a melhor qualidade de filtragem, é fundamental isso. E a maioria dos filtros não entrega nem isso, essa questão da filtragem. Mas, além disso, transformar isso numa água com PRAL positivo. Não, o que é PRAL? Você estava falando muito em PRAL. Explica para o povo aqui PRAL, que isso é muito importante. Conta aí para nós, explica isso. O PRAL é uma abreviatura que se chama, que é o potencial renal de carga ácida. Então, sempre quando consome um alimento, esse alimento ele pode fazer com que o rim secrete muito ácido ou secrete menos ácido. E tem muitos alimentos, a nossa dieta ocidental ela é uma dieta muito ácida. E quando a gente usa a melhor maneira, mais simples, tem 3 artigos científicos de tu transformar uma dieta ácida em uma dieta com PRAL positivo, que libere álcalis, é tomar uma água com minerais alcalinos, né? E a gente sabe que essa dieta nossa que é ácida, ela está relacionada, tem vários estudos científicos com mais de 300 mil pacientes. Tem nos Estados Unidos, fizeram na Dinamarca, que eles mostraram que essa dieta ocidental com PRAL positivo, que é muito ácida, está relacionado com diabetes, hipertensão, obesidade, osteoporose. Muito. E aí se fez um estudo, claro, os vegetais, as frutas, elas são alcalinas, né? E não é simplesmente dosar o pH do alimento. Existe uma fórmula complexa, que foram 2 cientistas, o Hemer e o Mansi, que fizeram uma fórmula complexa para determinar quais os minerais que deixam mais alcalinos. E quando a gente consegue isso, como melhora a qualidade de vida dos pacientes, como os pacientes ficam mais saudáveis. Então, é uma coisa bem interessante. A água, ela é muito complexa. Então, não é só o tratamento da purificação da água, mas também de entregar uma água funcional para o paciente. Daí você tocou no ponto de acidez, de alcalino e tal. E talvez muita gente não tenha nem ideia sobre isso, né? Mas quando a gente avalia pH do sangue, 7,4, pH ideal do sangue, né? E as pessoas não sabem qual é o pH do refrigerante. Aí eu conto na consulta, eu adoro falar isso na consulta. Cara, você tem ideia de qual é o pH daquela água preta que você toma? Aí os caras, eu falo, chuta. 4. Não, menos. 3. Não. 2 e pouco. 2 e pouquinho, né? Aí vem aquela máxima que o próprio Dr. Laí Ribeiro fala muito, né, nos vídeos dele, que viralizou os vídeos deles, isso os pacientes já ouviram. Depois de tomar um copo de refrigerante, você tem que tomar 32 copos de água alcalina só para amenizar o estrago do pH que você fez, né? Sem contar o resto do monte de outros lixos que estava naquele refrigerante, né? E isso é uma coisa que quando a pessoa entende, é importante ela entender, porque ela começa a se dar conta que ela está gerando um ambiente, um terreno biológico maravilhoso para a doença, né? Que é o que Linus Pauling foi laureado em 1954, né? Prêmio Nobel, por quê? Quem determina a doença é o meio em que a célula vive.
Você falou 70% é água. Tá, mas tem uma outra estrutura que a gente conhece que mais ou menos 70% é água, não tem? Um tal de aquário? Não é Exato, água? Sim. E dentro do aquário não tem peixe, que é a representatividade da vida? Sim, E dentro desse aquário não tem célula, que é a representatividade da vida? sim. Então, você usou o exemplo do carro e do posto de gasolina. Tá, mas e quantas pessoas que cuidam do pH do aquário em casa? Então, mas é engraçado que quando o peixe tá borocochó, ninguém leva para tomar injeção, né? Melhora troca a água. É. Troca água, né? É. E o mesmo se aplica, né? Não, se mas aplica, aí é a mesma coisa, né? Que eu brinco assim, quando o teu cachorro tem dermatite, você troca a ração. Quando você tem, você compra pomada. Uma pomada. Passa um corticoide, não é? O peixe adoeceu, é o pH da água. Arruma. Você tá adoecendo, não, vai tomar Eu acho que glifage. isso aqui é muito importante, né? As pessoas têm dificuldade de ganhar peso, vai puxar ferro, o resultado é baixo. Quer emagrecer, o resultado é baixo. Você pega 8 mulheres em 10, tem problema de temperatura corporal, aí ela tá com a tireoide bagunçada, tá? O cloro, se você olhar a tabela periódica, tá? Isso é bom para a pessoa que está em casa nos ouvindo, isso é muito tranquilo. Pega os halógenos da tabela periódica, você vai ver que tem 5 halógenos. Entre eles está o cloro e o iodo. Você tem 22 órgãos do corpo que são iodo dependentes para funcionar. Curiosamente, são os 22 órgãos que na humanidade mais apresentam o câncer. Do primeiro ao 22º. Está tudo contaminado com iodo, com cloro. Nós somos a primeira empresa de água que fez o link do cloro como disruptor endócrino. Então não adianta, porque quando você compete pela mesma via metabólica, o cloro ganha bronca. Então é interessante tirar. Outra coisa que eu queria só chamar um pouquinho para o cloro é que o cloro ele é um pesticida, ele tá na água para matar. A única função do cloro é matar. Só que ele só mata, ele não tira o objeto morto da água. Então, quando tu tem um número X de bactéria numa água, milhões ali. Aí tu tem cloro vindo pela rede. Aí o cloro mata aquele monte de bactéria, é um material orgânico, começa a se decompor. Vem mais cloro pela rede. Entra em contato, pronto, tu formou uma coisa chamada THM, que é trialometano. THM é a abreviação. Isso é carcinogênico. Aí as pessoas vão no mercado, compram frutas orgânicas, passam na feira orgânica do produtor local, que foi uma fruta preparada com todo carinho, não tem pesticida, não tem herbicida, tem uma carga de minerais, chega em casa, ela lava na água com cloro, acabou de botar um pesticida, ela transforma o que era orgânico e não é mais orgânico. Então você veja bem, aí você vai no mercado, você vê o hipoclorito de sódio do lado do pé de alface. Para dizer o seguinte, compre um alface orgânico, chega na tua casa e coloca cloro. Então, esse tipo de informação eu acho muito importante as pessoas saberem, né? Porque a água ou ela te sabota ou ela te ajuda. Neutra ela não vai ser nunca. Então, se você que está ouvindo a gente aqui hoje não está sendo ajudado pela água, você pode ter certeza que está sendo sabotado. Não tem o meio não termo. Não tem meio termo. Não, mas existe. você falou dos 5 halogênios aí, né? Uhum. Junto com o cloro ali, você tem o Tem flúor. o flúor, você tem o brometo. Cloro, astato, bromo, flúor cloro, e o iodo. flúor, brometo, iodo e Astato. O iodo é o único não tóxico. O iodo é o quarto no peso no molecular. peso molecular. E para passar, por exemplo, tireoide, né? A gente tem um problema hoje que, assim, quase não existem pessoas no mundo com hipotireoidismo. É muito pouco. Se a gente olhar o valor de referência que os exames usam, né? O benchmarking. Disso até isso. Tá todo mundo dentro disso, né? Quando a gente avalia o valor ideal do TSH, T3, T4... Você encurta. A gente tem mais de 60% da população do mundo em algum nível de hipotireoidismo. Por quê? Porque, sei lá, coincidências, azar, sei lá, né? Pois é. Por quê? Pro iodo entrar na tireoide... Ele tem que vencer, porque ele é o quarto. O peso molecular dele é o mais pesado. Isso é bacana. Vai entrar primeiro quem é leve. Quem ganha a briga é o mais leve. É sempre. A briga, o corpo é inteligente. E aí mas só que daí o que acontece? Aí vem o modismo de tomar iodo. Toma iodo. Não é falta de iodo, é excesso de flúor, de cloro, né? Então a gente tem que se limpar disso, porque senão é mama, câncer. Depois da tireoide, acho que a mama e próstata são os que mais precisam de iodo. Né? E olha só, é onde mais tudo tá doente. Tudo tá doente. É. Só que não é, o doutor falou assim, não é só o que você coloca, é o que você deixa de colocar.
Então, eu vou suplementar com solução de Lugol. Escutei aqui essa modinha do Lugol, 3 gotinhas, não sei o quê. Você parou de ter contato com cloro? Eu tô filtrando água para fazer comida. Você tá tomando banho aonde? Tu entra na piscina? Tu faz sauna úmida? Essas coisas todas. Porque a sauna úmida é uma câmara de gás, na verdade. Então, o cloro entra, compete, acabou. Interrompe tudo. Ele nem entra, nem sai, não deixa o iodo entrar depois, né? E são coisas simples. E o trelametano. Eu encontrei um valor de trelametano nos Estados Unidos umas 5, 6 vezes maior do que aqui. Porque como lá as coisas funcionam de fato, então a lei federal manda chegar a 2 ppm de cloro na ponta da rede. Tá? Então você imagina o tanto de cloro que vem consumindo pela rede toda até chegar na ponta. Então nós temos cloro em todas as torneiras, consequentemente nós temos 300, 400 vezes acima do nível seguro de trelametano. Não é à toa que o povo não tem como, não vai ficar saudável. Porque eles estão comendo um coquetel de carcinogênico gigantesco. Se a pessoa for ler na internet tudo o que fala de artigos científicos, literatura, sobre o perigo do trelametano, ela não tomar mais água com cloro. E mesmo quem compra água de garrafão, quem compra água de garrafinha, que lá nos Estados Unidos o que lá é a garrafa de 500 ml, que é pior do que a nossa aqui. A nossa aqui é o garrafão, né, que roda muito, é 20 litros, um tamborzão, uma bombona, que você não sabe de onde veio. Ele passa no cemitério, passa lá no velório da pessoa que morreu de uma doença ruim, daqui a pouco está dentro da sua casa. Ele é recarregável, né? 15 vezes, pelo menos. Tá? E aí o transportador, né, que recebeu um curso em Harvard para saber como transporta, de jeito nenhum. Ele não tem noção do que ele está fazendo, ele está fazendo o trabalho dele. Aí tem um bujão de gás aí ele entrega um bujão de gás aqui e entrega uma água. A gente vê direto isso aí. É que geralmente quem vende gás vende essa água Vende também, água, né? vende água, É verdade. E o bico da água, né? Aquele, né, 3 horas da tarde, um sol, a pessoa está bem suada mesmo, cansada, ela pega aquele com a mão, né? Passa um paninho que ela já limpou. Aquele pano, ele é o transportador de bactéria. Ele sai coletando bactéria desde manhã. Aí, se você tiver a sorte de receber o galão 4 horas da tarde, ele transporta metade daquilo aí para o bico do garrafão. E é o bico do garrafão que mergulha dentro do reservatório. E fica ali. E aí tu dá pro teu piá, pro teu filho, para quem tu ama, para quem tu tomou a decisão de comprar aquela água. Então é muito complicado. Aí você tem 60% dos leitos hospitalares ocupados por doenças de veiculação hídrica. Por quê? Quando você melhora o saneamento básico nosso no Brasil, né? O pessoal fala, mas vamos fazer rede de esgoto, vamos fazer estação de tratamento de água. Não vai adiantar? Vai melhorar bastante. Mas se nós não cuidarmos com a água que entra para o nosso consumo, para hidratar esse aquário aqui, que o doutor falou tão bem, a gente não vai conseguir resolver muita coisa, não. Então essa, mais uma vez, é o ponto que a gente bate, é o legado que a gente quer deixar. E a acrilamida que a gente encontra na água e que as pessoas nem têm noção, né? Mas isso aí é usado para limpar, ela fica mais limpa, né? Ai, coisa boa, tô tomando uma água limpíssima, cristalina. Né? A acrilamida está associado a câncer renal, está associado à infertilidade, e casualmente a gente tem aí uma geração cada vez mais infértil, né? Mais FIV. Hoje em dia eu brinco, né? Não existe mais ninguém engravida de forma natural, né? É tudo no médico. Tudo médico. Tudo lá no médico, né? Não, eu estou na Flórida, e na Flórida foi constatada uma coisa interessante, que eu acho que se fizermos o estudo aqui, a gente vai encontrar também, que é um assunto bastante polêmico. Tem muito jacaré. A Flórida é um pântano. Everglades, todo mundo ouviu falar. Isso está na internet, basta procurar, dar um Google, você vai encontrar. Começou a diminuir a população de jacarés. Aí pegaram um jacaré de um lago na Flórida e pegaram um jacaré de um estado mais ao norte e foram medir o órgão genital dos dois. O jacaré da Flórida estava com 24% menor. O órgão genital do jacaré macho era menor do que o do jacaré de um estado acima da Flórida. Aí foram medir a concentração de hormônio feminino nas águas dos pântanos da Flórida. E o jacaré estava tomando aquela água com hormônio feminino e estava tendo transformação no corpo por conta disso. Isso está na internet. Tá? Por quê? Porque é padrão, né? As pessoas jogarem resto de remédio no vaso sanitário e quando as mulheres tomam seus hormônios, sai na urina e vai para a água. Nenhuma estação de tratamento básico do mundo tira o hormônio da água. É verdade. Então tem muita gente cozinhando macarrão com hormônio feminino. Sabe aquela macarronada de domingo? Sim. Aquela macarronada de domingo que você vai almoçar na casa da mamãe e ela escorre o macarrão na água
Aquilo é uma beleza, está limpando a água. Tá? Não está limpando o macarrão, não está fazendo nada. Tá para esfriar o macarrão, para soltar ele, para temperar. Então as pessoas hoje estão comendo arroz, feijão, feijoada, carregada dessas coisas, carcinogênicos, hormônios. E isso tem que ser alertado. Tá, não é mais um macarrão com amor. Não, agora é com hormônio. Mãe, o que você botou aqui? Amor, não, agora é pílula, tem pílula. Ah, por isso que não engravidam. Já tá tomando água, pílula anticoncepcional. Mas agora você pegou no ponto crucial aqui. Agora os homens não vão mais tomar isso aí, porque você falou de diminuir o tamanho do órgão genital. Diminui. Agora eles não vão mais tomar. Só que tem um detalhe, né? Vão tomar só cerveja e vinho, porque vão dizer, não vão mais beber água. Vai ter. Sempre tem o paciente aquele esperto, né? Ele vai dizer, ó, tá aí, por que eu não tomo água? Diminui o pinto. Vou tomar agora só vinho que tem resveratrol, aí eu não infarto, né? Pronto. Você acabou com o meu programa, cara. Aí tu tem que ter alguma coisa que devolve para a água aquilo que ela quer. Porque assim, até o próprio pH. O pessoal fala muito de água alcalina, pH. pH é uma forma romântica. Eu acho que o ser humano, ele é muito mais... antes de ser fisiológico, ele é eletrônico. Eu acredito que a física quântica... A medicina quântica, vamos colocar assim, vai dar um jeito nesse monte de doença aí. A gente já está no vanguardismo desse assunto. Nós estamos preparando a água quântica. Então, quando tu tem pH, tu tem, na verdade, mudança de milivoltagem. O Dr. Júlio falou do PRAL negativo. Tá? A água alcalina, sem essa condiçãozinha, nós somos a primeira empresa a jogar luz nesse negócio. Gente, a água alcalina com pH alto, que não tem PRAL negativo, não funciona. Porque ela perde a sua condição de alcalina entre quando você toma a boca e o estômago. Se você não mexer na milivoltagem das células do estômago e transformá-las, ela tem 282 milivolts positivo, que dá mais ou menos um pH em torno de 2,5, por aí. Se você não aumentar, não diminuir essa milivoltagem, você não aciona a produção de HCl. Se você não acionar essa bomba para produzir, porque você não tem ácido clorídrico estocado, tu tem que produzir na demanda, tu não vai jogar o bicarbonato de sódio na corrente sanguínea e não vai ter o que a gente chama de alcalemia, né, Dr. Júlio? Que é a maré alcalina. Então, se eu não provocar a maré alcalina, eu não tenho energização de membrana celular. Aí eu não tenho... porque nenhuma água alcalina é absorvida no estágio alcalino. Ela precisa perder o pH no estômago. É o tempo de perda dela. Eu costumo dizer o seguinte, o pH alto é o tanto que uma luz ilumina. E o PRAL é o tempo que ela fica acesa. Então, mesmo que você tenha uma luz que ilumina muito, mas ela fica piscando, ela mais te atrapalha do que ajuda. Eu preciso manter essa lâmpada acesa por um tempo. O que nós encontramos nos Estados Unidos? Um mercado muito mais avançado dentro de uma água mais estruturada. Né? Uma água fina, não é uma água grossa e tal. Mas não tem PRAL. E o PRAL negativo foi publicado em 95 nos Estados Unidos. E até hoje a população ainda não tem acesso a essa informação, que é vital. Então, eles pagam mais caro por uma água com pH maior, mas estão comprando gato por lebre. E aí nós entramos explicando a diferença. A gente conseguiu mudar muita gente lá, né? Milionários, fomos para Manhattan, apartamentos de 20 milhões de dólares, a gente colocou o nosso produto lá dentro. Pessoas que podem comprar o cara pode comprar uma estação para ele. Comprou o nosso aparelho. Por quê? Porque ele entendeu a necessidade de ter acesso a esse tipo de água. É isso que está fazendo a gente ter essa motivação toda, doutor, de pegar uma coisa que é brasileira e exportar para o mundo inteiro. Isso é orgulho, né? É orgulho. Orgulho. O Brasil se destacando. Eu sou muito patriota. O país das águas, né? Nós temos 12% das águas do planeta disponível para consumo humano. Porque de toda a água do planeta disponível para consumo humano, você tem 12% no Brasil. Não sabia disso. A maior riqueza já não é mais o petróleo, é água. E a maior parte dessas águas estão no Brasil. É lógico, precisa de uma filtragemzinha aqui, um preparo aqui, mas está aqui. Porque a água do mar não é a solução. O pessoal fala assim, mas se a gente tirar o sal da água do mar, você vai colocar o sal aonde? Tem que devolver para a água do mar. Dubai, por exemplo, né, os Emirados Árabes estão dessalinizando a água do mar ali, ou seja, estão amolecendo a água, né? E eles estão colocando o sal de volta, que não dá para colocar o sal na terra. Se colocar o sal na terra, a terra não tem jeito. Uhum. Então, já está mais ou menos uns 30% mais salgado a região, já fez mudança na fauna, na flora. Se em 100 anos não fizerem chover naquela região, aquela região fica inabitável. Você imagina o dinheiro que eles têm, se não resolverem o problema da água nos próximos 100 anos, a região vai ficar inabitável por conta da água. Então nós vamos começar a mexer no mundo inteiro com água, porque de água o Brasil entende.
Mas esse nosso lençol freático, ele é muito contaminado por agrotóxico, né? Porque a gente tem um estudo aí de uns 5, 6 anos atrás, que inclusive do INCA, que trouxe que a média de consumo de agrotóxicos, se fosse dividir por habitante, né, dava por pessoa no Brasil 5 litros e 700, né? É muito agrotóxico usado nos lavouras. Quem tem medo de um dia desenvolver um tumor, depois dos 50 anos, tem que olhar principalmente para o copo de água que tu está tomando e dando para quem tu ama. Porque é o seguinte, o Brasil hoje usa uma gama de agrotóxicos que são proibidos na Europa, proibidos nos Estados Unidos e que aqui o governo liberou. Aqui é oba-oba. É oba-oba. Compra fertilizantes da Rússia, uau, né? Nós somos o celeiro do mundo, o país que mais produz alimentos, mas junto com esse alimento, né, hoje existe no prato do brasileiro um prato de veneno. E está na água também. Não tem Tá na como água. não tá, né? E quando tu usa uma água correta, carregada eletricamente, correta, ela está energizada corretamente, nós colocamos feijão preto, Dr. Júlio, de molho na nossa água, a água ficou verde. Tu já viu alguma coisa preta transformar alguma coisa em verde? Aí a pessoa, isso nos Estados Unidos, pegamos lá, botamos feijão verde na água, Feijão preto. na água, a água ficou verde de agrotóxico. Porque quando a água é energizada corretamente, ela faz, além dela fazer a dissorção química, ela utiliza a atração elétrica, porque ela vibra numa frequência oposta, atrai a molécula ruim e tira. Tá? Então, a água não é só para lavar, no sentido de lavar uma buchinha e dar um lustre. É eletricamente, né, energeticamente, ela atrair a molécula do mal. É igual o carvão ativado quando você passa água com cloro. Ele libera uma parte da superfície dele, porque os opostos se atraem, isso em física, em tudo. Então, ele age por adsorção com dedo dado. A buchinha amarela que a dona de casa tem em casa, ela suga a água por absorção. Então, se você espremer a água da bucha sai. O carvão age por adsorção. A molécula do cloro cola no carvão, nunca mais sai. Por isso que tem que fazer a manutenção. Trocar Uma ligação irreversível. Irreversível. É igual quando você frita ovo. Não dá para desfritar um ovo. Então, você cola a molécula ali e aí não tem como a molécula passar. Tá? E o carvão ativado, ele não tira só a molécula do cloro. Ele tira também os subprodutos do cloro. Tipo, por exemplo, o THM, que a gente falou aqui, que é carcinogênico. Então, isso é importante, né, esclarecer, porque a maioria das pessoas não sabem essas coisinhas básicas que passam. Aí a pessoa tem acesso ao cloro por 40 anos da vida e ela já aumenta a chance de ter um câncer de colo retal em 40%. Você imagina, o bebê nasce na maternidade, o primeiro banho é uma esponja, aquela pelinha linda do bebê. O primeiro banho que ele toma no hospital, ele toma com água com cloro. Já começa a botar um disruptor endócrino. Vamos ver, nasceu, tá lá no líquido amniótico, tá num ambiente perfeito. Sai da mamãe, vamos dar um banhozinho de disruptor endócrino aqui, porque tem, né, lá na frente. Então isso não faz sentido. Então, nós somos a primeira empresa, doutor, que mostrou para o cliente brasileiro, em primeira mão, a foto da molécula da água que ele estava bebendo. Isso aqui é interessante, doutor Júlio. Se você pegar 10 células com câncer e você conseguisse extrair a água daquela célula, toda célula tem água, e você colocar no microscópio, você vai ver uma formação daquela célula, que repete-se em todas as células doentes. Você pega uma célula saudável e leva a água da célula saudável no microscópio, ela também se repete, só que ela tem outro formato. Então você tem um formato na célula doente, terreno biológico, e você tem um formato na célula saudável. Tem gente que tá hoje tomando água, comprando água, cujo formato no microscópio você encontra dentro da célula com câncer. Então a pessoa não tem ainda a doença, mas está treina, vibrando na frequência ali. Ela treina para ter a doença. E se você treinar, meu irmão, durante 40 anos, você fica bom. Não tem como não ficar bom. Treina todo dia. Tudo então, esse é o nível de preocupação que as pessoas têm que ter com um copo d'água. Por isso que não dá para ficar se hidratando com água temperada. Tá, mas peraí. Isso aqui tá tocando terror aqui, né? Eu tô ficando assustado, né? Esse jeito mais científico de analisar a água, analisando tudo isso que você falou, de tanta impureza, né? Tem hormônio, tem resto de bactéria morta, tem Disruptor endócrino, disruptor agrotóxico, tem tudo isso. Agora é uma pergunta minha até por falta de conhecimento.
que o filtro precisa ter? Porque eu sei, e você mesmo falou de carvão ativado, e a gente sabe, né, que o carvão ativado é a base de muitos filtros, né? O que o carvão ativado tira e o que precisa além do carvão ativado? Então, se você pegar os filtros comuns do mercado, tá? Você vai ver que 90% deles ou mais, há mais de 50 anos, são todos baseados em carvão ativado. Até onde eu sabia, todos tinham carvão ativado. Isso não é novidade, porque os gregos já usavam carvão, eles só não sabiam ativar. Mas usavam carvão. 2.500 anos antes de Cristo, eles já usavam em cisternas carvão para poder limpar a água, por conta da adsorção química. Então, quando a indústria veio, quando houve a necessidade de colocar cloro, mas se o cloro é tão mal, só um gancho, por que o governo coloca cloro na água? Quando eu trabalhava nessa empresa de saneamento básico, nós tínhamos um selo de qualidade porque colocava cloro na água. Um selo de qualidade dado pelo governo. Quando a empresa de purificação tirou o cloro, ganhou outro selo do governo. Falei, um ganha porque põe, outro ganha porque tira, vamos estudar esse negócio. É que o cloro, eu gosto de fazer aquela analogia da banana. Cloro é igual a casca da banana. Você compra a banana com casca, transporta com casca e guarda com casca, mas você não come a casca da banana. E você nem pode tirar a casca antes de consumir. Esse é o cloro. O cloro ele é necessário para evitar que a água dentro da sua casa apodreça. Eu sempre recebo a seguinte pergunta: nossa, vamos colocar, você não tem um filtro para limpar a água da casa toda? Eu coloco lá na entrada um filtrão grandão, a água da casa inteira. Não, isso não existe. Porque se você destarrachar qualquer torneira da sua casa, enfiar o dedo no buraco lá do cano, rodar o dedo e olhar a ponta do dedo, você não toma mais água. Porque a quantidade de compostos orgânicos que fica preso na tubulação é imensa. Porque é o seguinte, tubulação de água não dá para limpar. Você não vai acordar 3 horas da manhã e escutar um motorzinho da prefeitura limpando tubo de água da rua. Então mesmo você que fez uma casa nova agora, que a tubulação está zerada, quando você ligar, você vai ligar na tubulação velha. Se a tubulação da sua rua for nova, ela está ligada na tubulação velha. E tem muito vazamento. Em torno de 5 a 20% da água coletada no município é perdida por vazamento. Então, se tem um tubo com alta pressão e ele tem uma rachadura, um vazamento, a pressão da água, de vez de vazar água, às vezes puxa de fora para dentro compostos orgânicos, bactérias e tal. E nós temos um problema, não é bem um problema, é um costume cultural, que nós enterramos os nossos mortos. Então, um cadáver, ele pode colocar no lençol freático, no ground, na terra, até 20 quilos de necrochorume. Isso acaba entrando no lençol freático. Então, a contaminação que existe é de todos os lados. Então, qual que é a solução? A solução é você ter um sistema de tratamento que vai além do carvão ativado. Aí volto na pergunta do doutor. O carvão ativado é suficiente? Ele é muito bom. Como nós temos 26 anos de estudo para poder produzir o melhor produto, é uma condensação de muito estudo, o nosso produto, o carvão ativado, é uma parte da fórmula. Tá? Ele tem também resina de troca iônica, que a maioria dos filtros não tem, e tem uma combinação de minerais, tá? São minerais importados, especiais, que quando o filtro é cheio, ele enche de água, esses minerais entram em combustão, produzem uma energia e nós transformamos a água. Então a gente faz limpeza, filtragem, faz a purificação e faz a ionização. Então, quando você vê o filtro trabalhar, aquilo que entra no filtro não tem nada a ver com aquilo que sai. Trabalha 100%, tira as impurezas, por isso que nós tiramos metal tóxico, metal pesado, tira THM, tira o cloro, e aí começa a mexer em propriedades para devolver para a água a vida. É um equipamento que vivifica, é uma fonte natural que se equipara às melhores fontes naturais do mundo, devolve para a água a energia para que ela dê essa energia para o teu corpo. Então um filtro de carvão ativado só não faz, não estou dizendo que não é bom. É que a proposta da Aqualive, ela vai um pouco além da filtragem, um pouco além da purificação. Ela tem um propósito de realmente devolver para a água características que só os nossos bisavós tinham acesso com abundância. Hoje não tem mais, principalmente quem mora em cidade grande, né? A água não foi feita para transportar. Você teria que tomar a água onde ela é produzida. Isso é impossível. Antigamente era tranquilo. Como é que o Nordeste faz, né? Pois é, não. E outra, você mora em Porto Alegre aqui. Vamos tomar, por exemplo, Porto Alegre, tá? Como é que tu vai tomar água onde ela é produzida? Esquece. Tem gente aqui que nunca viu um poço na vida. Nunca viu. Aí, se tu transporta ela engarrafada
ou por tubulação, tu rebenta todo o processo. Aí lá na ponta, ela tem que, de uma certa forma, virar água de novo. Porque ela tem jeito de água, parece água, mas não tem a energia da água. E aí tu vai ver, tu vai descobrir que quando tu troca a água do teu corpo, tu troca 70% do teu corpo, tu melhora 70% de ti. E aí aquilo que era difícil começa a ficar mais fácil. Porque tudo que você faz com água boa, ele catapulta. Ele vai melhorar. Se tu tá tomando um multivitamínico, se tu tá indo se tu quer emagrecer, quer controlar a temperatura. Para fazer um macarrão instantâneo, então, vou fazer com água boa. Aí fica tudo bom. Não entendi nada, né? Me diz uma coisa, doutor Júlio. Seguinte, você é um médico que trabalha muito na área da estética, né? Exato. Tá. E aí a gente teve uma informação nobre aqui de que tomar banho é que depende de onde que a gente vai tomar banho, né? Porque eu tô em Porto Alegre e aqui faz frio. Então eu vou querer um chuveiro quente. Sim. E aí a água, ela vai evaporar. Eu fico trancado no meu box, inalando aquela água. E tem gente que canta quando vai tomar banho. Daí, toma banho cantando, é um momento de relaxamento, né? Aí a água quente abre o poro e o cloro que está gaseificado ali, ele entra e ele vai direto na corrente sanguínea. Pronto, já vai competir com o iodo lá. A orientação que você, como médico, dá para o teu paciente, então, é que não tome muito banho, é isso? Não é bem isso. Porque eu fiquei imaginando o cheiro dos teus pacientes no consultório, como é que seria? Não, os meus são cheirosos. Não, na realidade, o gás cloro também, como o Sidney estava falando, no chuveiro ele pode ser inalado, mas também existe o contato direto com a pele. E também Já entra pelo contato. Entrando pelo contato, mas também gerando dermatite, gerando queda de cabelo. Eu atendo muito paciente com queda de cabelo e o gás cloro, ele é tóxico também no couro cabeludo. Ele também é tóxico para a pele. Então, quando se usa o filtro, existe o filtro para chuveiro. Não, é um filtro para chuveiro, tá? Porque ele faz ali o Sidney pode falar melhor, ele consegue transformar esse gás cloro em cloreto. Que aí não é tóxico, não causa alergias, então a gente tem muitas crianças com asma, muita dermatite e as pessoas todas tomam banho com gás cloro. Né? Você prescreve esse filtro para o chuveiro? Prescrevo o filtro para o chuveiro, sim, sem dúvida. Isso muda tanto a questão capilar quanto a questão de pele e para o futuro também, um dos problemas do trialometano que o Sidney estava falando é justamente inalado. Ele é um grande problema inalado e que pode causar diversas doenças no longo prazo quando é inalado também, não só quando ele é tomado. Então a ideia, e uma das coisas que eu me encantei em 2012, quando eu estudei água, eu pensei, onde é que eu vou encontrar essa água? Né? E aí conheci o Sidney, toda a empresa, e tudo com tecnologia nacional, eles conseguiram realmente entregar um banho adequado, uma água adequada, um filtro adequado também. E não é só uma questão de limpar a água, né? A gente estava falando muito sobre a questão da limpeza, mas também entregar uma água com o prão negativo. O que o filtro de chuveiro usa? É também carvão ativado? Não. Existem bastante filtros de chuveiro à base de carvão ativado. O carvão ativado funciona muito bem no chuveiro, porque é o seguinte, limpeza de água não combina com vazão. Tá? Então o pessoal fala, eu quero um chuveiro com muita água. Isso é exigência, então não dá para ser carvão ativado. Ele vai funcionar por 30, 40 dias. Eu costumo dizer que filtro à base de carvão ativado para chuveiro é muito bom para filtrar a consciência das pessoas. Elas vão tomar banho com a consciência leve, mas a água não filtra. Se você fazer a medição, você vai encontrar resíduo de cloro já no segundo, terceiro dia, e a partir do 30º, 40º dia, você já está passando ali 70%, 80% do cloro que está vindo na rede. Okay? Então não adianta. Nós usamos um outro composto que o que ele faz? Ele gera 1.200 milivolts dentro da câmara do filtro. E esses são dois compostos metálicos de potencial diferente. Então, existe uma lei universal, que é a lei do equilíbrio. Então, tudo que você coloca encostado vai tentar equilibrar a energia, a temperatura, né? Por isso que se você colocar gelo perto de uma água quente, o gelo vai derreter, a água vai ficar um pouquinho, mas eles vão ficar da mesma temperatura. Então, se você põe dois metal e cria um ambiente deles terem contato,
o doador vai doar para o receptor. Então, você tem um trânsito de elétrons. Esse trânsito de elétrons, ele atinge a molécula do cloro. E aí de vez você tem uma coisa que não é lipossolúvel, que vai entrar dentro da sua pele e vai entrar e atingir a sua corrente sanguínea, agora você tem uma molécula que ela é inerte. Ela sai na toalha, sai no sabão, vai embora, vai pro ralo. Não entra no folículo do cabelo, você não vai ficar com cabelo de boneca, sem cor, que você precisa usar o dobro do shampoo, o seu sabonete vai fazer mais espuma, o seu shampoo vai fazer mais espuma, o seu condicionador vai funcionar quando você tira esse cloro da água. Porque a molécula que ele transforma o cloro instantaneamente. Outra, é um refil bem pequeno que altera muito pouco a estética do seu chuveiro e você usa ele por um ano todo. É um ano? Para ter o mesmo efeito se fosse carvão ativado, o tamanho do filtro tinha que ser um tamanho de um bujão de gás de 13 kg. Então você imagina um bujão de gás de 13 kg lá atrás do seu chuveiro, você vai imaginar o que você precisaria ter em carvão ativado para ter o mesmo efeito de um refil com a tecnologia nossa. Então ele é diferenciado. Com 6 meses, se você vê que a vazão do chuveiro abaixou, abre, é mais fácil que trocar uma lâmpada, você abre, dá uma enxaguada nele, vira ao contrário, coloca e dura mais 6 meses. Esse prazo... Isso uma média nacional, onde eu digo o seguinte, porque é o seguinte, uma família de 4, 5 pessoas, tá? Ele vai durar uma média de 1 ano sem problema nenhum. No mesmo chuveiro, 4, 5 pessoas tomando banho. Então, se é só uma pessoa... É mais de 50 mil litros d'água. Não tem como a pessoa usar isso aí tudo. O cara que mora sozinho dá uma vida. Dá uma vida. Mas é bom ele trocar todo ano, porque também você tem a perda... Porque uma vez que todo refil, ele passa a contar a validade quando você molha ele. Então, molhou, você tem 2 parâmetros. Você tem tempo ou quantidade de água passada. Se você deixar o chuveiro aberto o dia inteiro, né? É uma casa de piscina onde tem um condomínio, vai trocar a cada 3 meses. Então, ou é tempo ou é quantidade. É igual revisão do carro. Exatamente. Ou é por quilômetro ou é por tempo. Ou é por tempo. Entendi. Porque ele começa a vencer, né? O óleo do motor mesmo, depois que ele começou a rodar, vai vencer. Você tem que trocar por tempo também. Mas isso é muito importante, porque o cloro, ele penetra. A pessoa pode estar falando, como é que pode? Não, porque ele penetra no poro da pele. O cloro é muito volátil. Se você colocar um arroz, maçã, beterraba, qualquer vegetal, qualquer alimento, carne em contato com o cloro vai sair da água e vai entrar no alimento. Então, quando você coloca o teu corpo em contato com a água, com o cloro sai da água e entra no seu corpo e vai fazer o trabalhozinho dele, que é a disrupção endócrina. E aí a mulher não consegue emagrecer, a celulite não consegue ir embora, a unhazinha não fortalece nunca, e tem lá esses disruptores endócrinos atrapalhando a vida da pessoa toda, e ela não está sabendo que é um elementozinho pequeno veiculado pela água. E claro, né? A grande sacada aqui é entender que nenhuma doença, nenhum sintoma, nenhuma queixa, ela é unifatorial. Né? Exato. É tudo multifatorial. Aí, assim, a gente começa a juntar pontos. Né? Tá, legal. Já tem na água toda essa toxicidade. Né? Aí a pessoa também está comendo um alimento que não é orgânico. Né? Ou ela comprou orgânico e desorganificou ele em casa. É o que todo mundo... não é todo mundo é muita gente, mas a grande maioria das pessoas agora vai começar a pensar, pera lá, eu pago mais caro e chego vou mais longe, vou na feira que é bem longe, pago mais caro. A EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental Americana, classificou o cloro como pesticida em 2011. É o Environment Protection Agency dos Estados Unidos. Desde 2011, que ela exige caminhões que transportam cloro, eles têm a placa do químico mais perigoso possível. O motorista tem que ter uma licença especial. Tá? O cloro foi utilizado na Segunda Guerra Mundial para poder ser servido de genocídio. Hitler utilizou cloro nas câmaras de gás durante a Segunda Guerra Mundial para matar judeus. E flúor também. E flúor também. Para deixar eles entorpecidos. Meio, né? Você não pode achar que isso vai fazer... Agora, é a tal da casca de banana. Pronto. Né? O dia que tu comer banana com casca, tu pode usar cloro. Caso contrário, não use. Analogia é tudo, né? A gente consegue entender muito bem. Resumindo tudo que a gente está falando até agora, essa diferença, né? Essa intoxicação, diferença de pH, isso tudo vai levar ao que a gente chama hoje de... Na medicina, a gente já traz que... uma nova ideia de que existe uma única doença que mata pessoas, né? Eu falo para o meu paciente, câncer é doença? Alzheimer é doença? Parkinson é doença? Artrose é doença? Não, é tudo
sintoma de uma doença chamada estresse oxidativo, né? Isso tudo aqui basicamente está definindo o estresse oxidativo, que é o causador de todas as doenças crônicas não transmissíveis, né? E dentro da linha da estética, que você transita aí, né, entre o anti-aging, né, e a estética, a própria pele, tudo isso a gente sabe que é fruto de um desequilíbrio entre antioxidante e radicais livres, né? O próprio que é a definição de estresse oxidativo é mais radical livre do que antioxidante. E tu percebe isso? Tu consegue mensurar isso assim na questão até observando pele, cabelo, consegue ter essa percepção? Sem dúvida. A gente tem muito, na nossa clínica, a gente trata muito cabelo, né? Então, tem muito paciente que, quando usa principalmente chuveiro, que tu filtra o cloro, a gente consegue perceber muito isso. E o uso de antioxidantes, né? Inclusive, na água, uma das coisas que é medida na água é o ORP, que é o potencial que a água tem de roubar radicais livres ou de elétrons ou doar elétrons. Então, uma água com ORP negativo, ela doa elétrons e ela combate radicais livres. Então, isso é uma das coisas quando a gente vai estudar... a gente... ORP. ORP. O que é potencial de oxirredução. Ah, muito bem. ORP. Então, é uma medida que a gente consegue fazer na água. Então, a gente mede o PRAL, a gente mede o ORP, a gente mede se essa água realmente está limpa, né? Então... e purificada. Então, para uma água ser ideal, ela tem que ter todas essas características, né? Então, essa água, inclusive, ela tem hidrogênio molecular. Eu acho que até o Sidney aqui pode falar melhor aí sobre a questão antioxidante da água e sobre a questão do hidrogênio molecular e os níveis de ORP. Isso está em alta, hein? Hidrogênio molecular. Eu vou lembrar um assunto aqui, que antigamente, os nossos pais, avós que trabalhavam na roça, quando chegava em casa para guardar a ferramenta, facão, enxadão, enxada, a faca, né? Ele passava um limão na faca, um limão no enxadão. Isso é um conceito científico chamado proteção catódica, que quem entende é muito profundo, mas o nosso sábio antigo, ele dominava isso. Aí se você passa limão no enxadão ou no facão, ele dura muito mais tempo sem enferrujar. O limão tem uma série de minerais alcalinos que são doadores, altamente doadores de elétrons. Então, quando o meio ambiente rouba, porque o ato de você enferrujar é o ato isso acontece com todo elemento, seja vivo ou seja um elemento tipo um pedaço de ferro. É o que eles fazem, por exemplo, em hélices de navio. Você não pode construir uma hélice do navio do metal nobre. Então, eles colocam uma feta de metal nobre. Quando o metal da hélice perde um elétron para o mar, o metal nobre doa 2. Isso impede o enferrujamento. Nós estamos falando aqui de anti-aging, porque o envelhecimento é a perda de elétrons, né? As pessoas aí que hoje estão com todos os dentes obturados com metal, tem as vazões de elétron, elas vão envelhecer mais rápido. Você tem que ter alguma coisa para doar elétron. Então, o conceito da água, por isso que copo de água não é igual. Você traz 10 águas aqui, eu vou dizer para você, uma diferente da outra. A água ela tem que doar elétrons. Porque se ela não doar, ela vai roubar. Quando você toma uma água oxidante, significa que você vai ser enferrujado de dentro para fora. Inclusive, tem pessoas que sofrem azia e ela tem refluxo e azia. Eu chamo isso de dor do envelhecimento. Você está envelhecendo tão rápido que você está sentindo a dor. É uma maneira de explicar para o povo entender. Quando você começa a tomar água que doa elétrons, nós fizemos um estudo, doutor, em Belém, do Pará, há uns 3, 4 anos atrás, que virou tese de mestrado de uma médica. Ela chegou em Belém e, com 15 dias, ela desenvolveu o refluxo. Eu já volto no assunto da antioxidação, mas isso é bom para a gente pontuar. Aí ela desenvolveu o refluxo, começou a olhar o rótulo da água que ela estava tomando, pH 4. Porque Belém é pura 4? água, mas não tem água pura. As águas são muito ácidas lá, porque tem muito orgânico. No meio da floresta, então as águas são ácidas. Aí ela foi e achou, tem uma loja nossa lá em Belém. Ela pegou e comprou um aparelho nosso. 15 dias depois, o refluxo dela sumiu. Pronto, ela ficou intrigada com aquilo, ligou para o gerente e tal. Meu telefone tocou, ela fez uma proposta de conduzir um estudo. Então, nós conduzimos um estudo. A primeira empresa que investe nesse tipo de coisa é a nossa, que eu tenho conhecimento.
E foi pego pacientes, foi feita metilação do RNA, foi feita endoscopia, tudo dentro do CRM, dentro da ética médica profissional, aprovado pela Federal do Pará e o Hospital de Base Naval de Belém. E nós mudamos a expressão de 4 microRNAs, que quando eles se expressam, eles impedem com uma pré-inflamação, migre, transforme, eleva para pré-maligna. Foi o tamanho e o impacto do estudo. Esse estudo foi publicado numa revista americana indexada, classificação A1, foi apresentado em Praga, na Tchecoslováquia. A única diferença foi a água. Porque a água, quando ela tem um certo pH, e ela tem pró negativo, e ela é antioxidante, ela faz a doação do elétron necessário. Então, quando você toma um copo de água nesse nível, você está tomando um copo de elétrons. Eu vou dar um outro exemplo aqui para o telespectador entender bem. Se você vai numa praia, você está mal-humorado, você está com dor de cabeça, tá péssimo, o dia está... Se você andar descalço, aonde a onda do mar quebra com a praia, 40 minutos depois a dor de cabeça vai embora, o teu humor muda, você fica contente. A mesma coisa acontece quando tu vai numa cachoeira. No pé de uma cachoeira a mesma coisa acontece. O que acontece ali? Ali é como se fosse tem partículas colidindo. Quando a onda quebra, as moléculas trombam uma na outra, o elétron da camada de valência se solta. Se você está carregado positivamente, por isso que você está mal-humorado, está com dor de cabeça, está com o corpo ruim, você está com aquela energia contrária do que está sendo oferecido, você atrai aquele elétron. Quando o elétron entra no seu corpo, ele vai ocupar o lugar onde está faltando na sua célula, na sua molécula. E isso faz com que você melhore. Essa mesma ideia, esse mesmo conceito foi implementado dentro dos filtros da Aqualive. É como se você tivesse um pequeno colisor de partículas mudando o estágio energético da água. O assunto é muito profundo. Eu chego a chamar de água quântica, porque ela tem um potencial eletrônico, energizado, que se você toma na quantidade correta, no horário correto, até o humor da pessoa muda. Tal a importância de você não temperar esse tipo de água e encher o teu tanque com essa água pura. Isso faz o mesmo princípio da proteção catódica, porque o radical livre perdeu um elétron na camada de valência, que vai roubar de uma célula saudável, vai criar uma reação em cadeia, e aí tu tem uma doença baseada no radical livre. Se você doa um elétron para o radical livre, você eliminou resolveu o problema na fonte. Estabilizou a molécula. E esse processo ele acontece milhares de vezes por segundo no corpo da pessoa. É por isso que quando você vai confortar alguém, tá? Uma pessoa está triste, perdeu um ente querido, aconteceu alguma coisa, você vai lá, se você der um abraço nela, você que é o ser confortador, quanto mais longo for esse abraço, melhor a outra pessoa vai sentir. Nesse momento, você está doando elétrons, porque no abraço, a tendência é fazer um equilíbrio. Por isso, por exemplo, cachorro é doador de elétron. O pet, geralmente, é doador de elétron. Se você chega em casa e encontra um cachorro e você começa a brincar com ele, não tem como você não se sentir melhor. Por quê? Porque o cachorro, quando ele baixa a carga eletrônica dele, ele vai no sol se carregar. É importante você caminhar com o seu cachorro. Ele vai lá e se carrega. E esse elétron, ele vai doar para você depois. Esse é o princípio universal do equilíbrio. E a gente trouxe isso para o copo d'água. Então, o copo d'água não é igual. Aliás, ele é muito diferente. O Dr. Masaru Emoto, um cientista japonês, falou sobre isso. Falou sobre como o pensamento altera a molécula d'água. Não, ele falou não. Ele mostrou. Ele provou. Tirou foto. Então, o estudo dele é lindo. Lindo. Então, a gente incorporou isso na nossa empresa. Nossa empresa é a primeira empresa que nasce com esses conceitos. Uma visão um pouco mais holística em cima de um copo d'água. Não é só o que você tira, é o que você coloca. E não é só o que você coloca, é o que você tira. Para preparar essa água, para verdadeiramente você fazer a diferença nas pessoas que se servem dela. Levar o benefício. É isso aí. Olha aí, ó. Eu comecei aqui falando que a gente não ia ter muita coisa para falar. Aí tem mais um assunto, né, Sidney? Que a mais nova tecnologia da empresa, e tu me falou agora que tem H2 molecular na água. O hidrogênio, quando você provoca dissociação iônica e você desprende a molécula o H2O, né? O H2O, ele só existe na teoria mesmo. Porque quando você toma água, ela tem H2O, tem molécula de cloro, tem um monte de coisa. Quando você trabalha com filtros nessa qualidade, com esse tipo de formulação,
que, diga-se de passagem, são fórmulas especiais, patenteadas e tal, a gente faz uma dissociação iônica e liberamos o H2. O H2 é conhecido como hidrogênio molecular. Se quem está nos ouvindo for para o Google e digitar água rica em hidrogênio, ou vai para um Google acadêmico, que é o scholar.google.com, e digita lá, relação do... Eles estão dando essa água, doutor, até para pessoas que estão recuperando de tumores, estão fazendo quimioterapia, radioterapia, eles estão dando essa água já para poder ajudar na recuperação. O H2 é o menor antioxidante que existe. Ele é 80 e poucas vezes menor que uma molécula de vitamina C, para o doutor ter uma ideia. E nós incorporamos essa tecnologia em alguns dos nossos produtos. Então, a pessoa tem, além de ter um RP negativo, um pH alto, estabilizado, alta alcalinidade, que é representada pelo PROL negativo, aí ele tem acesso a uma molécula que é conhecida como antioxidante do cérebro. É uma das únicas moléculas que atravessa a barreira hematoencefálica e consegue antioxidar neurônio. Então, você vê, é uma coisa absurda aonde você consegue chegar quando você troca só o copo de água. E é uma coisa que todo mundo já sabe fazer. Basta trocar o conteúdo dele, você passa a ter acesso eu costumo chamar que nós vamos virar a Apple das águas, né? Porque tanto tem benefício que você coloca num copo d'água só. E é importante, né? Eu quero frisar aqui, já estamos falando há algum tempo, que só 30% de você é você, o resto é água. Quando você melhora a água, você melhora a maior parte. E é inteligente começar pela maior parte. Já que a nutrição é fundamental, dentro da nutrição, 70% é água. Água é uma forma de nutrição. É uma forma de nutrição, lógico. é um nutriente. Um pouco menos densa do que aquilo que você come, mas, né, a nutrição ela é densa em níveis. O que você mastiga, o que você só engole, o que você respira e depois o que você pensa, né? São todas formas de se nutrir. Agora, uma coisa importante. Quando eu estou aqui, a minha função de entrevistador é tentar ouvir o que vocês trazem e pensar o que o público de casa gostaria de perguntar. Certo. E o bacana de fazer isso é que eu estou tendo dúvidas que são bem reais aqui. Toda essa diferença que existe na qualidade, na frequência, na pureza da água, é bem comum, quando a gente fala de água, a primeira coisa que o paciente pergunta no consultório é, mas quanta água eu tenho que tomar? E aí, existem divergências em relação a isso, né? Aquele cálculo de 30 a 50 ml por quilo de peso por dia. Aí existem outras vertentes, escolas que falam, se o teu xixi tá sem cheiro, totalmente ali já tá bom, né? Mas tem uma diferença da necessidade de quantidade. Eu até acho que eu sei a resposta, mas quer dizer, eu acho. Tô com medo de fazer uma pergunta idiota aqui, mas não existe pergunta boba, né? Tem uma diferença da necessidade da quantidade que eu tenho que tomar se a minha água melhor ou pior? ela for tão pura, tão melhor, ou é igual para o corpo? Então, eu vou dizer o que eu recomendo para todo mundo, que é o que eu faço. Tá? Se tu pegar o teu peso em quilos e dividir por 30, tu vai ter um resultado. Vou fazer uma conta aqui bem tranquila. Vou pegar uma pessoa de 90 quilos, divide por 30 dá 3. Então seria esse o mínimo de água que você tem que tomar. Estou falando água. Não conta a água temperada, não conta o chá, não conta o café, não conta o caldo do feijão. Água. Essa água. Aí o correto é, você tem 3 litros de água. Tenta tomar 60% disso aí antes do almoço. Ou até as 2 da tarde no máximo. Sendo que, quando você acorda, é muito interessante tu tomar pelo menos 500 ml antes de comer. Porque tu ativa todo o teu sistema quando tu toma isso. Então você tomou 3 litros, tomou 500 ml quando acordou, tu tem mais 60% da 1.800, você tem mais 1,3 litro para tomar até 2 da tarde. O restante procura tomar até as 8 da noite, mais ou menos. Porque uma água dessa, uma água viva, que ativa todo o seu sistema, tá? Se tu tomar muita água para dormir, tu vai trocar o sono pelas idas no banheiro. E aí tu vai prejudicar. E o sono é importante, tanto quanto a água. Muito comum isso, né? Então, mas eu tenho muito boca seca à noite. É porque tu não tá tomando água. De que tu começar a tomar água, tu vai parar de ter boca seca. As pessoas têm dor, têm desconforto e tal, porque elas estão tomando alguma coisa parecida com água. Ou porque estão diabéticas também. Ou porque estão diabéticas também.
A tá? boca fica seca. Né? Então, aí quando você faz uma hidratação profunda durante o dia, a sua necessidade de acordar para beber água é menor. Não dá para você fazer uma transição dessa do dia para a noite. E aí eu queria dizer o seguinte, uma água com essas características, ela tem a capacidade de hidratar até 6 vezes mais. Isso não significa que você tem que tomar 6 vezes menos água. Porque é o seguinte, entenda que a quantidade de água não tem nada a ver com capacidade de hidratação. Existe água grossa e água fina. Existe água mole e água dura. Então, por exemplo, se você está tomando água grossa e mole, se você tomar 10 vezes mais, você não vai aumentar o teu nível de hidratação. Então, mulheres que já tiveram que fazer drenagem linfática que me dizem, porque elas têm tanta falta de hidratação que a água está no lugar errado, se elas não fizerem uma massagem, a água não sai do corpo. E tem mais uma, né? Tem a água errada, você tem que pegar a água toda que você tomou 2 litros, você tem que despejar 2 litros fora do corpo naquele dia, nas 24 horas. Senão tu engorda. Uma conta lógica, né? Tem que se entra e sai. Entrou 2 mil ml, saiu 1.800, tu acabou de engordar 200 gramas. Aí tu sobe na balança, tá fazendo dieta, engordou. A água engorda também. Ela também engorda, quando tu retém. Por que as pessoas têm retenção de líquido? Porque 66% da água que tu bebe tem que ir para dentro da célula. Essa osmolaridade, ela não vai ser automática. Se a água não tiver uma certa condição, porque o duto, chama aquaporina, quem descobriu isso ganhou também prêmio Nobel, que é o duto você tem o duto do cálcio, do magnésio, você tem o duto da água. Você tem uma caixa d'água dentro da célula chamada facúolo. E aí 66% da água tem que estar lá dentro, até porque o processo mitocondrial de formação de energia depende de uma molécula de água. Quando você toma água errada, a água fica mais fora do que dentro, tu está engordando com água. Então, capacidade de hidratação não significa redução em quantidade de água. Mantenha a quantidade. O que vai mudar na sua vida? Você vai ficar muito mais hidratado. Então, intestino vai funcionar melhor? Obviamente. Vai aumentar o metabolismo renal? Vai. Então, aquele lixo acumulado vai sair mais fácil. Vai aumentar as idas no banheiro. Ótimo. Porque como eu digo muito para as pessoas, né? Cara, quando o teu rim está funcionando, cara, o que ele precisa de água boa. Às vezes tem pessoas que têm medo de tomar água com alta mineralização, achando que vai calcificar rins. Não, calcificação renal é falta de mineral. É o excesso de um mineral. Um só. E falta de todos os outros. Então, ionicamente, eles não se combinam, não sai. Quando tu toma água dura, tu limpa os rins. Então, a pessoa vai mais vezes no banheiro. Geralmente, doutor, quando uma pessoa tem contato com a nossa tecnologia e com a nossa água, geralmente, em 48 a 72 horas, tem um depoimento para dar. A transformação fisiobiológica no corpo vai ocorrer em 100% das vezes. Muito difícil não ocorrer nada. Se ela tomar a quantidade proposta dentro do tempo proposto. Por quê? Porque a antioxidação, a água fina, dura, ela vai penetrar em certos lugares do corpo que não tinha água antes. Então ela vai ter uma crisezinha de curo no início, tal, tem uma sujeira que vai sair, mas ela vai te desintoxicar. Isso só acontece quando você toma água preparada com esse tipo de tecnologia. E antes que alguém fique muito curioso, essa água já existe em Porto Alegre há mais de 12 anos. Ela está disponível, você pode ter na sua casa essa fonte de água, onde você transforma essa água da torneira, uma água normal, nessa água extraordinária, porque a fórmula do refil, que está dentro dos refis, que é patenteada, exclusiva da Colive, uma tecnologia chamada Three-Way, ela é capaz de transformar praticamente qualquer água, a que sai embaixo, sai com todas essas características. Só para dizer para o povo que isso aí não precisa de energia elétrica, você instala em qualquer lugar, com ou sem tubulação, você pode botar até com a jarra dentro do aparelho, ou pode ligar direto no cano d'água e ele vai transformar a água ordinária entregada pelo cano da rua nessa água especial com todas essas características. Tá, você falou, já tem em Porto Alegre, mas a gente está Alegre. aqui falando para o Brasil todo. E aí, no Brasil todo já existe a Aqualive? Não, nós estamos agora, inclusive, exportando para o mundo. Tá bom, então Foi tão validado aqui no Brasil que nós resolvemos levar para os Estados Unidos, foi um sucesso.
E aí estamos agora trabalhando na expansão global para poder levar essa oportunidade para mais lugares. Sidney, eu tô encantado, de verdade, assim, com o teu conhecimento, cara. Como você Obrigado. estuda a parte médica, a parte de ciência, a parte química. Olha, foi uma aula que tô aprendendo com vocês dois aqui, né? Incrível. Mas tudo que é bom tem um final, né? A gente já estão cobrando a gente aí, que o papo tá indo longe, mas agora, Júlio, eu acreditei em ti, cara. Você falou, não, dava para ficar 5 horas falando de água. Dá. E agora eu tô botando fé em você, viu? Eu vi que quando você falou não ficou vermelho, do PC não ficou nem vermelho. Então, Então é verdade. acho que é verdade dele, cara. Todo final de bloco aqui, nós convidamos... fica chato, né? Convidamos os convidados. Todo final de bloco aqui, nós solicitamos, então, que os nossos convidados presenteiem os nossos seguidores com uma dica de um livro e de um filme que vocês leram, assistiram e que isso impactou, mudou a vida de vocês, o modo de pensar, principalmente se for algo pro lado da saúde, seja ela saúde mental, espiritual, o que for, né? E aí, tem algum livro de água? Bom, um dos últimos livros que eu li foi escrito por um médico americano chamado Jerry Tennant. Foi lá que eu aprendi, por exemplo, que o cachorro é doador de elétrons. Eu já gostava de cachorro, passei a adorar o cachorro. Eu tenho 2, vou chegar hoje, amanhã vou comprar mais, eu acho. Porque são doadores de elétrons, e ele fala sobre essa... E a gente estava fazendo um trabalho há muitos anos em relação a isso, e aí eu encontrei no livro uma guarida muito grande, então isso me confortou muito. Escrito por um médico, que ele teve uma doença, uma bactéria no cérebro, então isso fazia ele dormir 16 horas por dia, ninguém conseguia ajudá-lo naquilo, então na hora que ele acordava, ele ia fazer pesquisa para poder se curar. Ele é um oftalmologista, um dos grandes oftalmologistas mundiais, você pode pesquisar isso, é Jerry Tennant. E o cachorro dele que manteve ele vivo, porque o cachorro, quando ele estava dormindo por conta da bactéria, o cachorro vinha e deitava em cima dele. E essa troca de elétrons entre ele e o cachorro manteve ele vivo o suficiente até ele achar a própria cura. Ele se curou, entrou dentro da medicina integrativa e começou a estudar esses processos de cura através dessa coisa nova de medicina quântica, nós somos eletrônicos antes de sermos fisiológicos. Então isso me impactou muito. Então, como é o nome? A cura através da voltagem. A cura é a voltagem. A cura é a voltagem. Se não acharem a cura e a voltagem em português, procurem Healing is Voltage, que dá na mesma. Tá? Inclusive tem ele naquele formato eletrônico, que eu esqueci o nome agora. Mas eu tenho ele em hard copy, eu tenho ele na capa dura. Ele é grosso, mas ele fala tudo sobre isso aí. E lá fala muito sobre a capacidade de uma água especial doar esse tipo de coisa para o corpo. E aí a gente foi bater, era a água que a gente já estava fazendo, então isso me impactou bastante. É um livro que eu recomendaria, né? Porque ele faz uma diferença fundamental na vida de quem lê. Na minha, fez muita diferença, inclusive no business. Achou, Adriano, o livro? Healing is Voltage. Jerry, J-E-R-E-Y, Tennant. T-E-N-N-A-N-T. Tennant. Enquanto o Adriano procura aí para nós, se achar, a gente já bota o link embaixo. Já bota aqui. o link embaixo, tá certo. Júlio! Eu, na área de saúde, agora o último que eu li foi sobre H2 molecular. A importância do H... É mais técnico, é mais talvez... Mas é só para médico? Ele é mais para médico, Não, alguma coisa aí mais leve, uma leitura mais leve, para o nosso público mais leigo. Se bem que eu não tenho um público muito leigo aqui, sabia? O povo aqui, ele estuda bioquímica comigo, cara. Bacana, bacana. Aí é legal o livro. Aí o H2 molecular é bem bacana. Agora, eu gosto muito de história, né? Então, eu estou lendo um livro chamado A Busca, de Daniel Yeltsin. Mas é mais sobre questões geopolíticas, da história do petróleo, alguma coisa nesse sentido. Mas na área da saúde, o que eu li agora e que me impactou bastante foi sobre o H2 molecular. E o nome do livro é H2 molecular. E o nome do livro é esse? É H2 molecular? É Hydrogen Medicine. É Medicina do Hidrogênio, do Mark Circus. Dr. Mark Circus. E vamos lá. E filme? Pensou num filme aí?
Filme, uma série que eu gostei muito foi Vikings. Vikings, uma questão mais histórica. Eu gosto muito de história, de ver como era na Idade Média, e eu acho que a última série que me impactou foi Vikings. E na série Vikings, o pessoal tomava muito café, muito suco de caixinha, muito refrigerante. O que eles tomavam lá naquela época? Era basicamente água e cerveja. Cerveja e vinho. Tinha cerveja também, mas é basicamente água, né? Sidney, um filme, Sidney. O último filme que me impactou também bastante foi um filme estrelado por Mark Ruffalo. Quem não conhece Mark Ruffalo vai lembrar agora, ele fez o Hulk lá na Marvel, o cara do Hulk, né? Sim. E como eu sou o Waterboy, o cara da água, né, eu vivo procurando essas coisas, né? Então ele chama Dark Waters, ou Águas Escuras, em português. Foi gravado em 2019 sobre um composto altamente cancerígeno e carcinogênico nos Estados Unidos chamado PFAS. PFAS. Ele fez parte, inclusive, da campanha do Joe Biden e Kamala Harris, que prometeram passar uma legislação no Congresso Federal americano, transformando essa substância em substância perigosa. Essa substância, ela é praticamente aquilo que vem no Teflon, né? Se você pegar uma panela que tem Teflon, minha frigideira eu posso fritar ovo sem óleo, não gruda mais arroz, não gruda nada. Aí a pessoa vai ver, Teflon só está por fora da frigideira, por dentro ela já comeu tudo que saiu misturado ali, né? Começa a rapar o fundo da panela com colher de alumínio, né? E o Teflon, ele carrega uma substância, quem inventou isso foi a DuPont, em 1943. Isso veio do militarismo, né? Foi desenvolvida uma tinta especial para tanques de guerra, onde grudasse menos barro, fosse hidrorrepelente. E descobriram, eles mudaram uma molécula, pegaram uma molécula lá e esticaram ela e mudaram um Czinho nessa cadeia de molécula e fizeram um ET. Depois a indústria militar transformou isso, como sempre acontece, muita coisa nasceu na indústria militar, tem coisa boa e tem coisa ruim. E a DuPont teve uma maravilhosa ideia de revestir panelas com aquela tinta. E o povo começou a comer PFAS. E esse PFAS também está presente na espuma de bombeiro, de apagar fogo. Então, o bombeiro, na realidade, todo mundo acha que o bombeiro só serve para apagar fogo. Não, antes de apagar fogo, ele serve para prevenir que o fogo aconteça. Então, o trabalho de prevenção é muito maior do que o trabalho de ficar apagando fogo. Tanto que fogo em edifício é raro. Quando acontece, ele tem que ter todo o equipamento pronto. Um dos equipamentos que ele precisa ter é uma espuma. E também colocar esse PFAS na espuma de bombeiro. Então, se você passa muito tempo sem ter fogo naquele município, a espuma vence. Eles descartavam a espuma na terra, no ground. Isso foi para dentro da terra e contaminou o lençol freático. Eu fui chamado numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, assim que eu cheguei lá, para ter uma conversa com o chefe do departamento de fogo do bombeiro. Chama Princeton essa cidade. Fica pertinho de Boston, Massachusetts. Pra você ter uma ideia, a concentração que a lei americana, que ainda não foi aprovada 100%, a agência americana ainda está regulando a matéria. Tem que ser menor que 20 ppt. PPT é partes por trilhão. Tem o ppm, o ppb, que é bilhão, ppm, que é milhão, e tem o ppt, que é trilhão. Uma colher de chá contamina o Guaíba, pra você ter uma ideia. É um negócio absurdo. Você precisa de muito pouco para contaminar muita coisa. Depois que ele entra no chão, nunca mais sai. Então, a indústria de venda de casa ali já tinha caído. Tinha casa lá de $700 mil que estava valendo 100 mil. E a mulherada parou de engravidar. Ele aumenta o aborto espontâneo em 70% nas regiões onde ele é maior. E aí a pessoa falou para nós assim, pô, se tu tirar o PFAS da água, eu te faço cidadão americano, você vira herói americano aqui. Aí nós levamos o nosso produto para o laboratório, fizemos o teste e nós eliminamos o PFAS da água, por conta da especialidade que tem dentro do nosso filtro. Então aí eu fui aí e achei esse filme. Mark Ruffalo estrelando esse problema do PFAS que aconteceu numa fazenda em New Jersey. E lá morre um monte de vaca. Não vou contar o filme aqui que eu vou dar spoiler. Mas vale muito a pena assistir. Gostei. Uma coisa muito bacana, porque o Hollywood também serve para isso, né? Para alertar. Né? Tem aquele da Erin Brockovich, que ela faz, Julia Roberts, faz com o crômio hexavalente. Tá? Crômio hexavalente é um problema. O chumbo é outro problema. Então, nós estamos nos Estados Unidos para resolver vários problemas da água americana. Então, sou uma empresa brasileira, com muito orgulho,
feita por brasileiros, fundada por brasileiros, indo lá para a terra do Tio Sam resolver probleminhas que eles não estão conseguindo resolver. Bonito isso, né? bacana. Entra como uma missão de vida. É a missão de vida. Não, verdadeiramente é uma missão de vida. Tanto que, se quiser encerrar o podcast, tem que falar para eu parar de falar. Mas e por que não pode ter a parte 2? Por que a gente não pode chamar você de novo aí? Com certeza, será um prazer. Não, o prazer foi meu de receber esses 2 experts em água aqui, trazer informação de qualidade para o nosso público. E, cara, obrigado mesmo. Eu sei que você está há poucos dias aqui, né? Passando pelo Brasil aqui. Dia 13, agora sábado, eu já vou voltar para casa. Eu vim para cá no dia 13 de abril, né? Exatamente um mês. Estou voltando para lá. Tá numa curta temporada aqui. 30 diazinhos. Agora eu vou estar vindo com mais frequência, né? Então a gente combina aí, trazer o Sidney Com de certeza. novo. Dr. Júlio também. Obrigado demais aí. Foi e está sendo um prazer conhecê-los, não conhecia, colega de profissão aqui, um expert em água, e quero dizer que adorei essa informação, adoro aprender, aprendi muito aqui hoje. Vou para casa mais feliz do que eu vim até esse estúdio hoje, porque né, a informação abre a mente. É isso aí, quem troca ideia leva para casa 2 ideias, né? Na realidade não troca, ganha, né? Então é um prazer, muito Ganhei obrigado. muita ideia aqui hoje. Pessoal, quero agradecer você por ter estado conosco aqui até o final, por ter prestigiado esse nosso episódio. Quem quiser conhecer melhor aqui os filtros da Aqualive, temos a descrição aqui na tela. Você pode conhecer o trabalho aqui do grupo, né? Aqualive Group. E lembrando que uma das maneiras de nós continuarmos melhorando o nosso canal do YouTube, nossos vídeos de podcast, é o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, seja lá o que você tiver para falar para a gente, é sempre muito bem-vindo. Quero agradecer para todos os nossos seguidores que colaboram, pegando esse nosso linkzinho aqui e pulverizando, distribuindo no WhatsApp, compartilhando com os amigos. É assim que esse canal está crescendo. Você faz parte disso, você é o verdadeiro culpado por hoje, a culpa no sentido bom, por hoje nós estarmos chegando aí próximo aos 2 milhões de inscritos nesse canal. Agradeço muito, finalizamos aqui o nosso vídeo de hoje, lembrando que abaixo desse vídeo você pode acessar um link e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. E também, se você não está inscrito ainda, humildemente peço a sua inscrição e você clica lá no sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Então, vamos aqui finalizando mais um podcast. Nosso muito obrigado aos convidados e aos nossos seguidores.